Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises profundas. Hoje a gente tem um material bem instigante na mesa. Com certeza. É uma leitura bem densa. Muito. O nosso objetivo hoje é desconstruir um artigo chamado Líderes Acomodados, Igrejas Paralisadas. Foi escrito pelo presbítero Marcos Benedito. E, sabe, a nossa missão nesse mergulho é extrair os conceitos centrais sobre liderança, estagnação institucional e, claro, desvendar as metáforas históricas que ele usa. Uhum. E metáforas muito fortes, né? Sim, o foco principal é entender aquele perigo que fica oculto, tipo, o perigo do conforto interno dentro de qualquer organização. Justo. E, bom, antes da gente entrar de cabeça nessa dinâmica, eu acho que cabe uma intervenção inicial aqui, só para alinhar as expectativas de quem nos acompanha. Claro, manda ver. É que o texto que a gente vai dissecar hoje possui uma natureza teológica, né? Uma base religiosa muito inegável. E o nosso papel aqui, para quem está ouvindo, não é endossar, validar ou tomar partido de crenças específicas, dogmas, nada disso. Exatamente, a gente não está aqui para pregar. Pois é, o que a gente vai fazer é reportar e analisar de uma forma totalmente imparcial. A gente vai olhar para as ideias, para os argumentos, sobre o comportamento humano. O olhar vai ser sempre voltado para a mecânica das organizações e a psicologia de quem lidera essas estruturas. Perfeito. Com esse alinhamento feito, a gente pode ir direto para o ponto central, que, aliás, é o que torna essa leitura tão provocativa. Sabe qual é o argumento base? Qual? A ideia de que o maior inimigo do crescimento não é um ataque de fora, Interessante. Que são. É o conforto interno. Pensa na dinâmica de andar de bicicleta, sabe? Aham, a clássica analogia do equilíbrio. Isso. Não tem como você simplesmente, parar de pedalar e esperar que a bicicleta fique em pé, estática. O que mantém o equilíbrio é justamente o movimento para frente. No momento em que um líder decide parar de pedalar, seja porque quer descansar ou porque acha que já chegou longe demais, A gravidade assume o controle. exato. A gravidade assume e a estrutura inteira tomba. Então a tese do autor é que quando a liderança perde a visão de movimento, a organização inteira perde a tração. Nossa, e essa analogia da bicicleta ilustra perfeitamente a base filosófica que ancora o início do artigo. Ele faz uma citação direta ao filósofo grego Heráclito. Ah, o Heráclito. Sim, com aquela máxima, tudo flui. Sabe aquela premissa de que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes? Aham, porque as águas já são outras e a pessoa também já mudou, né? Exatamente. E a aplicação desse conceito para a vida de uma instituição, e bom, o foco do autor é a vida espiritual de uma igreja, mas a aplicação é que o movimento constante é um requisito inegociável. Exige crescimento, renúncia, vigilância, adaptação. É tipo uma esteira rolante, né? Como assim? Imagina que você está numa esteira rolante que anda no sentido contrário. Se você só ficar parado nela, a sensação é de que você está ali tranquilo. Mas, na verdade, a esteira está te jogando para trás. Quem acredita que alcançou um platô de estabilidade e decide montar acampamento nesse platô, na prática já está retrocedendo. Nossa, brilhante. A inércia no mundo real simplesmente não existe, né? Não existe. Mas, a estagnação não costuma ser um evento explosivo, certo? Nenhuma empresa ou instituição acorda um dia e fala: vamos desligar os motores e falir. É um desgaste silencioso. Sim, é aos poucos. O texto até traz um conceito histórico e bíblico muito forte para ilustrar esse piloto automático. Ele cita a carta à igreja de Sardes, lá em Apocalipse. A frase é pesada. Ele diz: tens nome de que vives e estás morto. Uau, isso é forte. Muito, porque descreve o estágio mais perigoso da estagnação, que é quando a carcaça ainda parece intacta por fora. É o que a gente pode chamar de fenômeno da burocracia desvitalizada, sabe? O cenário que ele descreve é o de uma organização que ostenta a tradição, tem um organograma claro, cargos ocupados, as agendas estão cheias, as rotinas são cumpridas à risca. Parece que está tudo bombando. Exato. Para quem olha de fora, ou até para os membros menos atentos ali dentro, existe a aparência de vida. As engrenagens estão girando perfeitamente. Mas qual é o problema, então? O problema é que o propósito que originalmente fazia essas engrenagens girarem evaporou. A instituição sobrevive puramente de repetição. É um estado zumbi, sabe?
Não tem mais transformação, é só a manutenção. Cara, estado zumbi é uma definição perfeita. E a questão que fica na minha cabeça é, como que esse declínio começa na prática? Como é que um líder aciona, mesmo sem querer, os freios dessa bicicleta? É a grande pergunta. Pois é. E o material recorre a alguns arquétipos históricos para explicar essa falha. O primeiro caso que ele analisa é o de Eli. Ele coloca Eli como o exemplo clássico da liderança passiva. E o que me chama atenção não é nem o que ele fez, mas como a falta de atitude dele criou um novo padrão. Aham, ele via as falhas dos filhos, né? Isso. Os filhos dele também exerciam autoridade. Eram corruptos, faziam coisas erradas, e ele via tudo isso, mas não intervinha de forma eficaz. Ele só ficava lá, passivo. A mecânica por trás desse caso de Eli, que está lá no primeiro livro de Samuel, é o que a gente em psicologia organizacional chama de contaminação por tolerância. Contaminação por tolerância? O argumento não foca num erro ativo de Eli, mas na omissão dele. Pensa comigo, quando a liderança no topo da hierarquia olha para uma disfunção gravíssima e cruza os braços, ela não está só ignorando um problema isolado. Ela está dando um recado. Exatamente. Ela está comunicando de forma tácita para toda a estrutura que aquela disfunção é o novo padrão aceitável. É a famosa teoria das janelas quebradas, né? Aplicada à gestão de pessoas. Se o líder permite que uma janela fique quebrada no prédio e não conserta, logo todo mundo ali entende que quebrar janela não tem consequência nenhuma. Sim, a cultura da permissividade desce em cascata. Mas tem uma versão ainda pior dessa estagnação no texto. Porque uma coisa é ignorar o problema que está na sua cara. Outra coisa é se retirar completamente da arena onde as coisas acontecem. E é o que a gente vê no segundo exemplo, que é a história do rei Davi. Esse ponto sobre Davi é, na minha opinião, os mais perspicazes de todo o documento. Porque a narrativa tradicional geralmente foca na queda moral dele, né? Naquelas escolhas desastrosas com Batseba e tudo mais. Sim, é o que todo mundo lembra. Mas o foco aqui é direcionado para o momento exato antes da crise. A citação é muito cirúrgica. Diz assim: no tempo em que os reis saem para a guerra, ficou Davi em Jerusalém. Ou seja, a raiz do colapso não foi o ato moral em si. Foi a ociosidade que veio antes. Existia uma expectativa de movimento para a posição dele, mas ele escolheu, de forma deliberada, o conforto do palácio. Cara, trazendo isso para a realidade de quem gere uma equipe ou uma empresa hoje, ficar no palácio é equivalente àquele CEO ou gerente que simplesmente para de ir para a linha de frente. Que fica só na sala dele. É o líder que se tranca na sala com ar-condicionado, começa a gerenciar a empresa só olhando planilha e perde totalmente o contato com o chão de fábrica. Ou com o cliente final. Cria uma bolha. Cria uma bolha de conforto terrível. E é esse conforto que gera vulnerabilidade. É a armadilha de viver dos dividendos do sucesso passado, sabe? A pessoa pensa, eu já venci tantas batalhas, já construí tudo isso, agora não preciso mais suar a camisa. E a consequência dessa mentalidade, segundo o texto, é um descolamento total da realidade. Porque o líder começa a viver das lembranças do que foi feito no passado, do que a organização conquistou 10 anos atrás, e ignora os desafios que estão acontecendo hoje. É uma ilusão perigosa. Muito. A ociosidade relatada ali não é só física, de ficar no palácio, é uma ociosidade de propósito. É uma recusa em enfrentar o desconforto que o crescimento sempre vai exigir. Tá, e com base nessa teoria toda desses exemplos de omissão e isolamento, como é que a gente diagnostica se uma estrutura hoje está doente? Porque o autor não deixa isso só no ar, né? Ele é bem pragmático. Sim, ele lista sintomas bem específicos. Isso, ele lista 4 sintomas de uma liderança paralisada. E eu queria que a gente olhasse a mecânica de cada um deles. O primeiro sintoma que ele aponta é a falta de oração. Ele diz que a oração deixa de ser um motor e vira só uma formalidade. Olhando pelo viés do comportamento organizacional dentro de uma instituição religiosa, a oração é o mecanismo primário de conexão com a missão fundadora daquele grupo. É o que calibra a visão deles. Então, quando o texto alerta que virou formalidade, o que ele está descrevendo é a substituição do engajamento real por processos burocráticos. A liderança não está mais buscando clareza ou direção. Ela só está preenchendo o checklist. Eu bati ponto. Isso, está batendo ponto num roteiro para manter as aparências. O contato com a fonte original de energia foi cortado. E esse esvaziamento interno deságua no segundo sintoma,
que ele chama de falta de evangelismo. A organização perde aquele ímpeto de expansão. Ela ignora o mandato de ir pelo mundo e acaba se fechando. A comunidade vira, sabe o quê? O quê? Um clube de campo. Um clube exclusivo. Mas, por que as instituições tendem a esse isolamento? Parece ser um movimento meio natural ir para essa endogamia, onde toda energia é gasta só para manter o conforto de quem já está lá dentro. Sabe que a resposta para isso está no princípio da entropia aplicada a grupos humanos. Entropia. Explica melhor. Seguinte, lidar com o ambiente externo, tentar expandir, integrar pessoas novas é algo desorganizado. Exige muita energia e gera conflito, gera atrito. Ah, claro. Pessoa nova sempre traz um caos junto. Exato. Então, psicologicamente falando, é muito mais fácil para uma liderança insegura trancar as portas e gerenciar apenas os convertidos, aqueles membros antigos que já sabem as regras e não questionam nada. A endogamia é o refúgio do líder que morre de preguiça ou medo de lidar com a complexidade do crescimento. E é exatamente dentro desse ambiente fechado que o terceiro sintoma ganha força, a resistência ao novo. O artigo faz um paralelo fascinante com os fariseus rejeitando Jesus. Mas olha só, eu fiquei pensando e queria levantar um contraponto para a gente debater. Manda. Não seria também o papel de um líder proteger os valores fundamentais da sua instituição? Tipo, como a gente diferencia um líder que está sendo só acomodado e resistente de um líder que está legitimamente protegendo a organização contra inovações que podem destruir tudo? Nem toda ideia nova é boa. Nossa, muito bem pontuado. E essa é uma distinção fundamental mesmo. A proteção legítima, ela busca preservar a essência e o propósito vital do grupo. Mas o que o texto descreve, quando usa o exemplo dos fariseus, é outra coisa. É a proteção do próprio poder e do status quo. Ah, entendi. É autodefesa. Total. Os fariseus, nessa leitura, não rejeitaram a inovação de Jesus porque ameaçava a essência da fé. Eles rejeitaram porque ameaçava o sistema de controle que eles mesmos criaram. Faz todo sentido. A liderança acomodada rotula qualquer questionamento como rebeldia. Não para proteger a missão, mas para não ter que repensar os próprios métodos. Cara, essa explicação pavimenta o caminho para o quarto sintoma perfeitamente. E eu confesso que achei esse o mais revelador sobre a psicologia de um líder em declínio, que é o medo de pessoas capacitadas. Sim, a famosa insegurança. O argumento central é que a insegurança faz o líder impedir o crescimento de talentos. Talentos que poderiam, de fato, fortalecer a estrutura. E a gente vê muito isso fora da esfera religiosa. No mundo corporativo, o que mais tem é gestor sabotando funcionário brilhante. Nossa, demais. O mecanismo por trás disso quase sempre é a síndrome do impostor, misturada com uma visão de jogo de soma zero. Soma zero? Como assim? É a crença de que, se alguém da equipe brilhar muito, o brilho do líder vai diminuir na mesma proporção. Sabe? O gestor inseguro prefere se cercar de pessoas medianas que não ameaçam a autoridade dele, em vez de atrair gente de alta performance. Porque a pessoa de alta performance vai exigir um gestor muito mais dinâmico. E o custo disso é nivelar a empresa inteira por baixo. Exatamente. A organização inteira afunda na mediocridade. E o contraponto que o material usa para mostrar a atitude correta é a história de Moisés com o sogro dele, o Jetro. Mas ele estava lá exausto, centralizando todos os problemas do povo no deserto. Um nível de burnout completo. Burnout de liderança purinho. Sim. Aí o Jetro chega e sugere uma reorganização corporativa clássica. Ele fala, olha, descentralize isso aí, cria uma hierarquia gerencial e delega autoridade para outras pessoas que sejam capacitadas. Se Moisés fosse focado no próprio ego, ele ia achar que o Jetro estava tentando roubar o poder dele. Com certeza. Ele ia se sentir super ameaçado. Mas ele abraça a ideia, porque a prioridade dele era que o propósito fluísse e não manter o monopólio de todas as decisões. E esse contraste que você trouxe entre a centralização insegura e a delegação saudável nos leva direto ao diagnóstico final do autor. O que acontece quando esses 4 sintomas dominam o ambiente? O que acontece? O autor desenha um retrato triste. A estrutura deixa de ser um hospital espiritual e vira pura burocracia.
Perde a capacidade de atrair as novas gerações, porque os jovens buscam movimento, autenticidade, e a instituição fica totalmente irrelevante para a comunidade. A metáfora do hospital espiritual é muito boa, né? Porque a utilidade de um hospital depende do fluxo. As pessoas entram doentes, são tratadas com urgência e saem curadas. Isso abre vaga para novos pacientes. Exato, tem que ter giro. No momento em que a liderança paralisa, esse hospital vira um museu de medicina. É bizarro. Os equipamentos estão todos lá, bonitinhos. Os formulários estão na mesa, o pessoal está vestindo jaleco, mas ninguém é tratado. E o fluxo para de vez. O ambiente simplesmente esfria. Pois é. E é diante dessa falência sistêmica que o autor, ele não para só no diagnóstico, ele introduz um antídoto. Ele fala da necessidade imperativa de líderes que ele chama de despertos. E para ilustrar, ele traz a figura de Neemias. Ah, o Neemias. Ele era o copeiro do rei na Babilônia, né? Isso. Ele desfrutava de uma posição de super conforto lá. Ele tinha estabilidade, tinha influência no palácio, segurança, tudo o que alguém iria querer. E a ruptura na história dele acontece quando chega a notícia de que os muros de Jerusalém estavam destruídos. A reação dele ilustra muito bem como funciona uma liderança desperta na prática. Ele não fica anestesiado com a notícia. Ele chora, jejua, ora. Mas o ponto alto para mim é que ele não estaciona na emoção. Aham, ele não ficou só lamentando. Zero. O choro não substituiu o trabalho duro. Ele usou a influência que ele tinha no palácio para conseguir recurso e foi fisicamente até a zona de conflito para liderar a reconstrução, tijolo por tijolo. O diferencial do Neemias resume muito bem quem rompe a inércia. É a capacidade de olhar para a crise sem o filtro da negação. É a disposição de assumir um BO, sabe? Uma responsabilidade que ele poderia facilmente terceirizar. E o principal, a habilidade de mobilizar uma galera que estava totalmente desanimada. Ele tirou o foco do problema e jogou na solução, na arquitetura da restauração. Exato. E para coroar todo esse argumento sobre movimento contínuo, a análise aponta para o maior exemplo de todos, segundo o autor, Jesus. A tese defende que ele nunca representou uma postura estática ou defensiva. Sim, a dinâmica era sempre de caminhada. O tempo todo. Era caminhada, era confronto com sistemas que já não funcionavam, perturbando a ordem das coisas em prol das pessoas. O texto até resgata uma passagem no Evangelho de João, onde ele diz: "Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também." O trabalho como elemento fundamental. Isso. A mensagem ali, no contexto que a gente está analisando, é que a essência desse modelo de liderança é disrupção e vitalidade. A transformação não pode parar. Então, tentar construir muros em volta disso, criar uma zona de conforto, é trair completamente a natureza do movimento. Movimento não é opcional, né? É a própria definição de estar vivo. Cara, recolhendo todas essas peças que a gente montou hoje, o recado final do artigo bate como um alarme gigante. Ele até cita Efésios lá, desperta tu que dormes. Fica muito claro que a liderança acomodada é o gargalo da instituição. É o que sufoca tudo. Sufoca o potencial e transforma o lugar num monumento paralisado. O chamado é para vogar a linha de frente e abandonar a ilusão de que conforto é sucesso. No fim das contas, o líder funciona ou como motor ou como freio de mão da equipe. É uma carga pesadíssima de responsabilidade nas costas de quem comanda. Mas sabe, se a gente ampliar a lente agora para a psicologia de grupos, tem um ângulo que o texto não explora diretamente, mas que eu acho que serve como uma provocação final perfeita para quem está ouvindo a gente. Opa, adoro provocações. Qual é? A gente focou totalmente na ideia de que o líder paralisa a base. Mas e quando o fluxo é invertido? Como assim, invertido? E se for a própria base que ativamente molda e até exige um líder acomodado? Nossa! Pensa bem. Um líder desperto que cobre inovação, mudança e ruptura, ele vai obrigar cada membro daquela comunidade a sair da zona de conforto também. E a gente sabe que a resistência humana à mudança é universal. Uau, é verdade. Fica a reflexão para quem acompanha a gente. Será que a estrutura adoecida é um reflexo do líder ruim? Ou será que o líder foi cirurgicamente escolhido pela base só para garantir que ninguém seja incomodado? Isso muda a perspectiva de tudo. É como se a equipe sabotasse a própria bicicleta porque ninguém ali está afim de ter o trabalho de pedalar. Exato. A busca por um gestor dócil só para garantir o direito de todo mundo à estagnação. Que dinâmica perigosa para quem quer construir algo sólido. Mas, no fim,
Não importa quem aperta o freio, né? Se é o rei no palácio, se é o gerente isolado ou se é a equipe preguiçosa. A lei do movimento não muda. Se decidir parar de pedalar e viver de glória do passado, a gravidade vai mostrar que não existe estabilidade na inércia. O tombo é certo. O declínio já está acontecendo. Pois é. Gente, agradecemos imensamente a companhia de todos que mergulharam nessas ideias com a gente hoje. Continuem questionando as